Nesse vídeo vou falar sobre o 13º salário. A lógica é semelhante à lógica do adiantamento do 13º salário, com relação a fundo de garantia para afastamento quartel e acidente de trabalho, que nesses casos o fundo de garantia é pago mesmo que o funcionário não trabalhe alguns meses. Vai receber os avos dos meses que ele trabalhou e o fundo de garantia do período todo. Um outro afastamento qualquer, saúde, por exemplo, aí já não receberia o fundo de garantia do período que está afastado. Alguns outros afastamentos também recebem, como o afastamento maternidade também. O que está afastado maternidade, ela recebe também o fundo de garantia. Então vamos calcular um 13º, clicar no menu cálculos, submenu 13º salário. Coloco o código da empresa, funcionário, o ano e o mês. Tem até aqui um já. Para calcular o 13º, eu clico aqui, nessa caixa de escolha, escolho o 13º salário. Se já tiver adiantamento, o programa já vai abater automaticamente o valor do adiantamento de 10º, que foi o caso, já tinha lançado adiantamento de 13º salário para essa pessoa. Nesse caso aqui, ele trouxe somente 3/12 para essa pessoa. Por quê? A admissão dela é 2/1/2008, então teria que ser o ano inteiro. Como eu tenho um afastamento aqui, quartel, como eu já expliquei, o programa trouxe os 3/12 de quartel. Já expliquei esse caso no adiantamento de 10º, vou voltar a repetir. Ele foi afastado 31/3/2015. Então, ele tem direito a 3/12 de 13º e 12/12 de fundo de garantia, né? Fundo de garantia, os 8% sobre 12/12. É o que aconteceu aqui. 8/12 porque 12/12 porque 11/12 porque já pagou um no adiantamento de 10º, como foi falado no exemplo anterior. Vamos refazer o cálculo. 1.175,44 vezes 8%, 94,03. Ele pagou 82,28, porque já tinha pago 1/12 sobre o fundo de garantia sobre 1/12 no adiantamento de 13º. Correto? Quando piscou o sininho aqui, ele calculou essa maior remuneração. Tem um vídeo sobre maior remuneração com exemplos completos. Caso do salário, uma insalubridade, e tinha uma hora extra lançada no mês de janeiro. Calculou a média disso e deu o valor total de 1.175,44. Foi encontrado aqui. Ok. Esse foi um exemplo para afastamento do quartel e vale também para acidente de trabalho. Vamos fazer agora um exemplo que tenha o cálculo no ano inteiro. Vou fazer para o funcionário 2. Vou só observar qual é a data de admissão dele. Está como 1/9/2011, então vai servir. Calculou o 13º salário sobre 980,74. Como chegou esse valor, a gente clica aqui para ver. É 808,50 mais a insalubridade, mais média de hora extra, deu 980,74. Teve o adiantamento de 10º também, que já tinha sido calculado previamente, ele trouxe aqui, diminuiu um do outro.
o adiantamento de 13º, né? Então foi o décimo menos o adiantamento de décimo menos os impostos, que resultou um líquido de 411,38. Fazendo o cálculo, 980,74 menos o adiantamento de 10, 490,90 menos o INSS, 78,46. 411,38. O INSS está aqui. Certo? Então, esse é o cálculo do 13º para o funcionário com 12 dozeavos. Vamos trocar essa data de admissão desse funcionário teste 2 e vamos refazer o cálculo agora aqui. Vamos em funcionários, admissão, vamos botar a mesma data de admissão que foi no outro vídeo do adiantamento, 13/4/2015. Tá. 13 do 4/2015. Bom, como aqui é um vídeo de teste, vou trocar a data de admissão só para a gente ver o cálculo do 13º. Agora, ele trouxe proporcional a 9 dozeavos, mas como eu tinha feito o adiantamento de décimo antes sobre 12, ficou errado. Vamos apagar e refazer os dois. Assim. Tá, agora sim, pegou 9 dozeavos aqui e 9 dozeavos aqui. E por que que deu 9 dozeavos? Porque a admissão dele é 13/4/2015. Então vai contar abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 9 dozeavos. Calculou os 9 dozeavos sobre a remuneração, 977,45. R$733,09, arredondando. Abateu o adiantamento de décimo e deu o total líquido. Ok? Se eu quiser calcular pensão alimentícia também aqui, no 13º salário, vai ser a mesma questão do adiantamento de décimo. Ele vai calcular somente o percentual do juiz vezes o rendimento bruto. Certo? Porque como não tem... Não, desculpa, agora aqui no caso do 13º já tem INSS e imposto de renda. Vamos fazer o cálculo da pensão alimentícia então. Vamos então calcular a pensão alimentícia aqui. A gente sabe que a fórmula é essa daqui. Mais explicações tem um cálculo bem detalhado no vídeo da pensão alimentícia. Tá, então vamos calcular a pensão alimentícia aqui. Deu R$ 219,93. Por quê? Quando eu não tenho uma pensão alimentícia definida aqui na tela de pensão, o programa ele usa a fórmula e usa também o percentual que está aqui na fórmula. Certo? Vamos lá. Então 30%. Depois eu vou fazer o caso com uma montada a pensão alimentícia. Tá, vamos apagar 30%, porque foi 733,09, né? Rendimento bruto. INSS, no caso, é zero, por quê? Porque eu não montei a fórmula.
Como eu estava falando, o INSS ele é zero, por quê? Porque eu não montei a fórmula. Se eu não montei a fórmula, o programa não sabe que tem que abater INSS. Então, para ele, não tem INSS. Não tem imposto de renda também. Então, aqui é tudo zero. A única coisa que ele fez foi o quê? Pegar o percentual do juiz, que está aqui na própria fórmula, 30%, e usar sobre o valor do 13º. Então vai ser 73309 vezes 0,3, 219,93 é o que está aqui. Tá. Mas teve INSS, teria que ter batido INSS na fórmula, como a gente viu aqui e tal. Para que isso aconteça, eu tenho que preparar o programa. Vamos preparar. Então vou dizer que a pensão alimentícia vai ser o salário dele menos o INSS nesse caso e menos o IR também. Como não vai ter IR, o IR não vai estar na fórmula. Então vamos calcular novamente agora. Se eu quisesse mudar o percentual, eu poderia mudar aqui. Isso já foi falado no vídeo da pensão alimentícia. Vou só mostrar como seria feito. Eu colocaria a pensão alimentícia aqui, marcaria e trocaria aqui. Vou deixar mesmo os 30 e depois vou alterar para 25, por exemplo. Calculando com 30. Agora vamos refazer o cálculo do 13º com pensão. Agora deu 202,33. Por quê? Porque agora eu já preparei o sistema, ele abateu o INSS. Vamos olhar a fórmula. Vai ser o rendimento bruto 733,09 menos o INSS 58,65. Então vai ser 733,09 menos 58,65, 674,44. Observando a fórmula aqui, a gente não tem imposto de renda. Não teve base para imposto de renda aqui. O valor é baixo. Não alcança a tabela, está isento. Então, estes valores são todos zerados. B seria o percentual obtido na tabela do imposto. Está zero. Zero vezes qualquer coisa é zero. Mais zero, zero. Então vai ser só rendimento bruto, no caso 13º, menos o INSS, vezes o percentual do juiz. Como o B é zero, a parte de baixo da fórmula não usa. 30 vezes 0 vai dar 0. Então, menos 0 dá 1. Usando o divisor 1 embaixo, vai dar o próprio resultado de cima. Então, vai ser rendimento bruto menos INSS vezes o percentual do juiz. Vamos lá. Rendimento bruto 73309 menos INSS 58,65, esse aqui. Agora vezes 30%, vezes 0,3. 20233, está aqui. Tá, vamos trocar isso para 25% para finalizar esse cálculo. Vamos lá na matriz da folha, agora eu quero trocar isso para 25%. Coloco o 25 aqui, gravo. Pronto, está gravado ali os 25. Vamos lá, recalcular. Agora, quando eu pedir a pensão, vai ser 168,61. Por quê? Vai ser o 733,09 menos 58,65 vezes 25%. 168,61. Ok, então falei sobre 13º, sobre o desconto do adiantamento. Aqui no desconto do adiantamento vai descontar todos os adiantamentos que você fez de 13º. Se você fez mais do que um, ele vai somar e vai descontar ali. E assim é o cálculo do 13º. Tem os botões aqui também, que são semelhantes ao adiantamento, que eu posso fazer todo mundo de uma só vez e posso excluir todo mundo de uma só vez. Vamos excluir todos os funcionários
Excluir todos os funcionários de uma só vez. Vou clicar no botão excluir todos. Vai excluir todo mundo dessa empresa nesse mês 12. Digo sim. Pronto, registro excluído. Todos já foram excluídos. E vamos agora incluir todos de uma só vez. Ele vai um por um e vai calcular um 13º. Vamos lá, incluir todos. Pronto, foi feito. O 1 já está aqui. O 2 a gente pode passar no próximo. Ó. Certo? Teria o 3, o 4 e o 5. Tem aqui uns outros botões, que é para ver a data de admissão do funcionário, e aqui a calculadora. E aqui se eu quiser alterar um benefício ou alterar um desconto. Se eu quiser alterar aqui o benefício, eu deixo ele marcadinho de preto, clique em alterar benefício. Vamos supor que eu queira colocar 8/12, R$500. Exemplo. Pronto, ele trocou para 8/12, R$500. Já recalculou o INSS, já bateu o adiantamento do salário e deu valor líquido. Se eu quiser alterar o desconto, a mesma coisa, está marcado de preto. Clique em alterar desconto, bota a quantidade nova, botar R$150. Mesma coisa. Ele abateu um do outro, pagou o INSS, diminuiu e deu o total líquido. Certo? Tem outras maneiras também de excluir as linhas que foram feitas. É só dar 2 cliques ou 2 cliques aqui. A gente apaga o que foi feito. Ok. E agora como é que eu faço para eu imprimir os contra-cheques e as folhas de 13º? Vou no menu relatórios, folhas. Está aqui, ó. Esse 13º aqui é para eu imprimir para a impressora matricial direto. Então eu não veria a folha previamente antes de imprimir. Eu imprimiria direto naquela impressora matricial. Se eu quiser verificar antes de imprimir, é aqui em 13º salário preview. Coloco a empresa, o ano e o mês. E aqui tem alguns filtros. Por departamento, setor, seção, tomador de serviços. Se eu quiser tirar uma folha de 13º só por departamento, eu escolho ali. Não vou escolher nada. E aqui é a ordem dos funcionários. Como é que eu quero que apareça a relação dos funcionários. Coloco a data do pagamento aqui. E dou OK. Dou OK. E está aí a folha de adiantamento de 10º. Tá. E para imprimir o contra-cheque é bem semelhante. Relatórios, contra-cheques. Aqui vai para a impressora matricial e aqui vai para a impressora, vai visualizar antes de imprimir. Então vamos clicar aqui, 2. Aí você escolhe o funcionário que você quer imprimir, né, o contra-cheque. Quer selecionar um só ou vários? Vou selecionar só o primeiro, exemplo. Aqui aqueles mesmos filtros já vistos na folha, né? Departamento, a ordem que eu quero imprimir a folha e a data. No caso aqui vai sair só do primeiro. Deixa eu ver se eu errei a data aqui. Errei. Mês 12. Tá lá. Ok. E assim termina a explicação sobre 13º salário.